Robert Kiyosaki é um célebre empreendedor, investidor e escritor americano. Ele é autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, um dos maiores best-sellers de todos os tempos sobre empreendedorismo e uma leitura essencial para qualquer empreendedor. Robert Toru Kiyosaki nasceu em 8 de abril de 1947, na cidade de Hilo, no Havaí. Ele ganhou fama e notoriedade ao lançar, em 1997, o livro Pai Rico, Pai Pobre, que se tornou um best-seller mundial, vendendo milhões de cópias, inclusive no Brasil. Apesar do título, o livro tinha um subtítulo muito ousado: O que os ricos ensinam aos seus filhos sobre dinheiro. A obra conta a história pessoal de Robert, que alega ter sido criado simultaneamente por dois pais. Seu pai biológico, Ralph Kiyosaki, um professor extremamente intelectualizado com diversos diplomas que trabalhou no governo do Havaí e tentou até mesmo se lançar na carreira política. Robert apelidou seu pai biológico de pai pobre. Seu outro pai era o pai biológico de seu melhor amigo, que no livro recebeu o nome de Mike. Este outro pai é batizado no livro de Pai Rico e teria sido um empreendedor extremamente bem-sucedido, sendo considerado o homem mais rico do Havaí. No livro, não há menção sobre o nome verdadeiro do pai rico, ou qualquer referência à sua família e ao verdadeiro nome de seu filho. Robert é o mais velho de 4 filhos do casal Ralph e Marjorie Kiyosaki. Robert foi criado no Havaí, em uma família de classe média. Seu pai, Ralph, era um homem extremamente instruído, mas sempre em dificuldades financeiras. Sua mãe era enfermeira e também não tinha uma renda considerável. Além da situação financeira apertada, seu pai frequentemente estava ausente na vida de Robert, por conta dos diversos compromissos em seu trabalho, tanto como professor, como depois como presidente do Sindicato dos Professores e como agente político. Em paralelo, o pai de seu melhor amigo estava sempre presente na vida de Robert, e esse contato foi muito importante para formar seu caráter, suas convicções e visões de mundo. Enquanto seu pai biológico tinha uma formação acadêmica respeitável, mas não tinha tempo para a família ou uma situação financeira confortável, o pai de seu amigo Mike tinha tempo livre para estar presente na vida do filho e também na vida de Robert, além de ter uma situação financeira confortável e que crescia constantemente, mesmo sem sequer possuir um diploma acadêmico. Pai Rico, como carinhosamente foi apelidado, era empreendedor e buscava sempre novas oportunidades de negócio, sem ter medo ou aversão a correr riscos. Ralph Kiyosaki agia de maneira oposta. Tinha aversão a correr riscos e acreditava que o único caminho da vida adulta passava pela educação formal, como meio para se obter um emprego seguro, com benefícios e com um bom plano de aposentadoria. Essa diferença de visões de mundo fez com que Robert tivesse uma formação mista, mas, com o passar dos anos, ele percebeu que a visão de seu pai rico era mais adequada se ele, de fato, quisesse ser rico e próspero. Robert estudou na Hilo High School e se formou em 1965. Depois disso, a maior parte das informações sobre Kiyosaki vem dos discursos e palestras que ele fez em sua vida. De acordo com Kiyosaki, ele recebeu indicações do senador Daniel K. Inouye para a Academia Naval dos Estados Unidos e para a Academia da Marinha Mercante dos Estados Unidos. Ele frequentou a Academia da Marinha Mercante dos Estados Unidos em Nova York e formou-se em 1969 como oficial de convés, com um diploma de bacharel em ciências e uma comissão como segundo-tenente no Corpo dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Depois de se formar na faculdade, Kiyosaki conseguiu um emprego no escritório de tanques da Standard Oil e se tornou terceiro-tenente no Corpo de Fuzileiros Navais. Kiyosaki renunciou ao emprego depois de 6 meses para se juntar ao Corpo de Fuzileiros Navais, servindo como piloto de helicóptero durante a Guerra do Vietnã em 1972. Onde ele recebeu uma medalha da Força Aérea Americana. Segundo ele, a oportunidade de ir ao Vietnã foi um convite que ele não poderia recusar, pois além do orgulho de servir ao seu país, ele também viu a convocação como uma oportunidade para aprender mais sobre liderança e sobre como agir sob perigo e pressão. De acordo com Kiyosaki, ele se matriculou em um programa de MBA
de 2 anos na Universidade do Havaí, em Hilo, em 1973, enquanto ele ainda estava no Exército. Ele foi honrosamente dispensado do Corpo de Fuzileiros Navais em 1974. Posteriormente, ele aceitou um emprego como associado de vendas na Xerox, até junho de 1978. Segundo ele teve grande sucesso no programa da Xerox e se tornou um dos mais bem-sucedidos vendedores da empresa. Em 1977, Robert começou sua primeira empresa, a Reapers. A empresa trouxe para o mercado americano as primeiras carteiras de nylon e velcro, que se tornaram uma febre, principalmente entre os surfistas. Kiyosaki e seus produtos apareceram em diversas revistas famosas da época, como Runner's World, Gentleman's Quarterly, Success Magazine, Newsweek e Playboy. Entretanto, sem a devida orientação e sufocado por seu próprio ego, Robert não se preocupou em patentear internacionalmente a sua invenção, e alguns anos depois, após ter alcançado sucesso com seu produto, ele acabou enfrentando a forte concorrência de cópias chinesas, que eram infinitamente mais baratas que sua criação, com um design praticamente idêntico. A empresa acabou falindo, esmagada pela concorrência, e ele comenta detalhadamente os motivos de sua falência no livro Empreendedor Rico. Kiyosaki, então, iniciou um negócio de varejo que fabricava camisetas, bonés, carteiras e bolsas para bandas de heavy metal e rock. A empresa faliu em 1980. A empresa contava com várias bandas em seu portfólio, porém foi esmagada novamente pela concorrência de cópias chinesas. Robert comentou diversas vezes que seu sucesso repentino foi apenas uma forma dele fortalecer o seu ego, gastando todos os seus ganhos em carros esportivos e mulheres. Segundo ele, apesar da falência ter acarretado anos de dificuldade e penúria em sua vida, ele acabou aprendendo muito com o fracasso de suas empresas. Para ele, os fracassos são os melhores professores que existem, melhores até mesmo do que os conselhos de seu pai rico. Enquanto seu pai pobre ficou extremamente preocupado com a situação financeira de Robert, após a falência da empresa, vendo o filho como um fracassado, seu pai rico o parabenizou. Para o pai rico, o fracasso faz parte do caminho para o sucesso, e Robert havia apenas cumprido uma das frases do processo rumo à riqueza. Após a falência de seus empreendimentos, Robert começou a viver dentro de seu próprio carro, buscando novas oportunidades de negócio e estudando sobre o mercado de imóveis, baseado nos conselhos de seu pai rico. Nessa época, ele também frequentou diversos seminários e cursos, onde teve diversos e novos conhecimentos, principalmente tendo a oportunidade de conhecer pessoas muito inteligentes e que o ajudaram em seu crescimento pessoal e profissional. Entre essas pessoas, ele estudou com o professor e inventor Buckminster Fuller, considerado um arquiteto e designer inovador. Nessa época de penúria, Robert conheceu sua esposa, Kim Kiyosaki, após ter tido um casamento anterior que fracassou junto aos seus negócios. Em 1985, Kiyosaki foi cofundador do Accelerator Learning Institute, uma empresa de educação empresarial que ensinava empreendedorismo, investimento e responsabilidade social. O foco dos ensinamentos da empresa era baseado em oportunidades no mercado imobiliário, com base nas teorias e ações de seu pai rico. Nessa época, ele se casou com sua segunda esposa, Kim, que já havia investido em alguns imóveis em Phoenix, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Juntos, os dois conseguiram grande sucesso no mercado imobiliário do Arizona, principalmente por terem comprado imóveis durante o período de crise do mercado local e terem vendido os imóveis posteriormente com uma grande margem de lucro. A filosofia de Kiyosaki é baseada em alavancagem financeira, seguindo a técnica de OPM, Other People's Money, técnica que é ensinada em nosso curso Aprendendo a Empreender, e o link estará na descrição deste vídeo. Segundo Robert, ele procurava imóveis com capacidade de valorização, preferencialmente em mercados em crise. Boa parte dos imóveis era adquirida em leilões ou através de negociações com corretores especializados em compra e venda de imóveis embaraçados ou com dívidas de hipoteca. Adquirindo imóveis nessa linha, Robert garantia a compra de imóveis abaixo do preço praticado pelo mercado na época, vislumbrando uma série de operações de valorização e geração de fluxo de caixa com os imóveis.
Boa parte dos imóveis comprados precisava de pequenos reparos ou reformas. Assim que os comprava, Robert e Kim realizavam a revitalização dos imóveis. Posteriormente, os locais eram colocados para aluguel ou até mesmo para a venda. Além de comprar, vender e alugar imóveis subprecificados, Robert Kiyosaki também tinha outro grande segredo, que, segundo ele, o fez ter enorme sucesso no mercado imobiliário. Ele comenta em suas obras e seminários que adquiria os imóveis utilizando sempre o dinheiro de outras pessoas, e não seu dinheiro pessoal. E confidencia que no início das empreitadas ele nem sequer tinha dinheiro para comprar qualquer imóvel. Os imóveis eram financiados através do sistema de hipotecas, e Robert utilizava o dinheiro dos bancos ao seu favor. Assim, ele pegava emprestado uma quantia necessária para comprar o imóvel, mesmo sem ter nenhum tipo de garantia. Como nos Estados Unidos os juros são historicamente muito baixos para a compra de imóveis, Robert pegava o dinheiro emprestado do banco, adquiria os imóveis que acreditava serem bons negócios e assim alavancava seus ganhos e retornos. Alguns imóveis eram adquiridos a preços muito baixos e passavam por pequenas reformas para serem vendidos. Nessas empreitadas, Robert conseguia uma ótima margem de lucro e assim aumentava seu patrimônio, já que com o dinheiro da venda dos imóveis ele conseguia pagar o empréstimo bancário e ainda ter uma boa margem de lucro. Com essa técnica, ele conseguiu aumentar de maneira significativa o seu patrimônio, que no começo da operação era quase nulo. Entretanto, ele não se contentava em lucrar com cada operação feita. Ele reinvestia os ganhos em cada empreitada para comprar novos imóveis, cada vez mais caros. Paralelamente, ele adotava outra estratégia importante. Alguns imóveis com alto potencial de ocupação e rentabilidade eram utilizados para aluguel, e segundo Kiyosaki, após pequenas reformas e reparos, os imóveis eram alugados por um preço mensal que era capaz de pagar o valor mensal da hipoteca e ainda sobrar dinheiro. Essa operação, segundo ele, é chamada de geração de fluxo de caixa. Esse segundo tipo de operação era realizada frequentemente e, através dela, Robert conseguia um lucro mensal unitário que colocava mensalmente dinheiro em seu bolso. Desta forma, os imóveis se tornaram verdadeiros ativos para Robert, ou seja, colocavam dinheiro em seus bolsos. Frequentemente, Robert Kiyosaki utilizava os lucros que obtinha com a venda de imóveis para comprar novos imóveis com capacidade de locação, como imóveis residenciais e comerciais. Desta forma, ele ampliava o seu fluxo de caixa mensal, utilizando também seu fluxo mensal para adquirir novos ativos. Um de seus ensinamentos mais polêmicos é que a casa própria não é um ativo. Apesar de existir essa mentalidade em todo mundo de que a casa própria é um ativo de uma pessoa, por fazer parte do seu patrimônio, dispensando o gasto com aluguel, para Kiyosaki, a chamada casa própria é na verdade um passivo, pois ela apenas gera gastos para o seu proprietário. Ainda que a pessoa não tenha que pagar aluguel, o valor gasto na compra do imóvel somente será recuperado com a venda do próprio imóvel, o que raramente ocorrerá, a não ser para a compra de um novo imóvel, deixando novamente o capital totalmente imobilizado. Além disso, a casa própria somente gera gastos, e não há como fazer com que ela coloque dinheiro no bolso de seu dono. Utilizando a alavancagem financeira, aliada à venda de imóveis e um constante fluxo de caixa gerado por seus investimentos, Kiyosaki teve grande êxito financeiro. Além de grandes ganhos, ele também aprendeu a usar planejamento tributário para se utilizar da legislação americana para pagar menos impostos e aumentar seu patrimônio. Ele defende que os empregados e autônomos são as pessoas que mais pagam impostos, principalmente no sistema americano, enquanto empreendedores e investidores pagam menos impostos proporcionalmente do que as demais classes. As 4 classes são ilustradas no que Kiyosaki patenteou como quadrante cash flow, ou fluxo de caixa, em que ele ilustra as 4 possíveis fontes de renda. Em nosso canal, temos uma aula completa sobre fontes de renda. Além disso, temos uma super aula completa sobre os ensinamentos do livro Pai Rico, Pai Pobre. Em 1994, Kiyosaki vendeu sua empresa de educação. Antes disso, em 1992, Kiyosaki havia se lançado como escritor, a atividade que posteriormente o tornaria mundialmente famoso. Seu primeiro livro publicado,
chamava Se Você Quer Ser Rico e Feliz, Não Vá para a Escola. No livro, ele incentivou os pais a não enviar seus filhos para a faculdade e, em vez disso, para entrarem no mercado imobiliário. Na obra, ele apresentava uma tese que os altos custos de uma faculdade nos Estados Unidos poderiam ser utilizados para gerar patrimônio e renda através do mercado imobiliário, garantindo um fluxo de caixa mensal de renda passiva, isto é, de renda que não exija o trabalho contínuo, como um emprego ou trabalho regular. Além disso, em sua obra, ele garantia que através dos investimentos imobiliários era possível ter um ganho mensal infinitamente superior do que através dos salários das profissões que prescindem de um diploma. Principalmente pois os estudantes americanos se graduam na faculdade e normalmente adquirem uma dívida escolar a ser paga por décadas. Os empréstimos estudantis são uma das maiores causas de endividamento nos Estados Unidos, ao lado dos cartões de crédito. Estima-se que a cada ano as dívidas estudantis se tornam ainda maiores e, em contrapartida, a remuneração dos graduados está diminuindo. Desde aquela época, seus ensinamentos e suas visões de mundo foram considerados extremamente radicais pela mídia e alguns especialistas em finanças, atraindo muitos críticos e despertando a fúria de expoentes do mercado acadêmico tradicional. Em 1997, Kiyosaki lançou a Cashflow Technologies, uma empresa de educação financeira e de negócios, que possui e opera as marcas Rich Dad e Cashflow. A Rich Dad é uma companhia de educação empreendedora que possui filiais em todo o mundo, ensinando sobre finanças e empreendedorismo através de eventos, cursos e seminários. Já a Cashflow é responsável pelo jogo de tabuleiro Cashflow, que inclusive possui uma versão gratuita online. Naquele mesmo ano, Robert Kiyosaki lançou o livro que o tornaria mundialmente famoso, Pai Rico, Pai Pobre. No livro, ele compartilha histórias de sua vida, seu relacionamento com seus dois pais e diversas dicas e estratégias de investimentos financeiros. Todo o conteúdo é, segundo ele, parte do que os ricos ensinam aos seus filhos sobre dinheiro. Kiyosaki fez uma parceria duradoura com a empresa de marketing multinível Amway para promover o seu livro. Robert se tornou um dos maiores nomes dentro da empresa e um dos maiores propagadores do negócio de marketing multinível, conhecido também como marketing de relacionamento ou marketing de rede. Sobre este tipo de negócio, Kiyosaki escreveu um livro em que detalha como funciona este mercado. O livro tem um nome que também se tornou sinônimo da atividade, o negócio do século XXI. Ao longo dos anos, Robert Kiyosaki lançou diversos livros que fazem parte da coleção Pai Rico, em que ele compartilha diversas dicas sobre investimentos e empreendedorismo. Além de livros escritos por ele, a coleção também conta com livros sobre investimentos em imóveis, metais e pedras preciosas, entre outros títulos. Boa parte de seus primeiros livros foi lançado em parceria com sua antiga sócia, Sharon Lechter, que inclusive coescreveu Pai Rico, Pai Pobre e ajudou na criação e difusão do jogo de tabuleiro Cashflow. Além da coleção citada, Robert Kiyosaki se juntou ao seu amigo Donald Trump, coescrevendo 2 livros sobre empreendedorismo, Toque de Midas e Nós Queremos que Você Fique Rico. Robert Kiyosaki também possui investimentos em ações, prata, ouro e pedras preciosas. Ele opera outros negócios e investimentos externos, principalmente nos setores de tecnologia da informação, como aplicativos móveis e negócios baseados em internet, publicação, varejo, educação, mineração, energia, mercado financeiro e imobiliário. Kiyosaki afirma que ele faz $2 milhões em fluxo de caixa mensalmente, isentos de impostos em todos os seus negócios e investimentos. Atualmente, sua riqueza estimada é de cerca de $80 milhões. Segundo ele, o valor seria maior do que o especulado. De acordo com uma reportagem da revista Forbes, atualmente os principais ganhos de Kiyosaki e sua esposa vêm através das franquias do seminário Pai Rico, que já teve edições no Brasil. Robert também é famoso por suas previsões mercadológicas. Após lançar o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele lançou o livro Profecias do Pai Rico, em que ele compartilhava suas teorias a respeito de uma possível crise mundial ainda na primeira década dos anos 2000. Suas previsões apocalípticas se confirmaram em 2008, quando os Estados Unidos tiveram uma enorme crise imobiliária que derrubou mercados em todo o mundo. Segundo ele, novas crises estão por vir, principalmente por conta do sistema previdenciário americano,
que, segundo ele, é uma pirâmide fadada ao fracasso, tal como a Previdência brasileira. Além disso, ele acredita que outra enorme crise poderá acontecer na China a qualquer momento. Em 2015, ele chegou a especular que uma grande crise poderia acontecer ainda em 2016, principalmente nos Estados Unidos. Entretanto, suas previsões ainda não se concretizaram. Seus fãs acreditam que ele ainda pode acertar suas previsões, mas que boa parte do problema nos Estados Unidos está sendo contornado por seu amigo pessoal, Donald Trump. Entretanto, seus críticos preferem acreditar que ele simplesmente estava equivocado. Apesar de ter tido um enorme sucesso como empreendedor e escritor, Robert Kiyosaki também atraiu alguns inimigos públicos. Alguns deles chegaram a questionar seu patrimônio tanto antes quanto depois do lançamento do livro Pai Rico, Pai Pobre. Houve até mesmo uma linha de investigação jornalística que defende que o personagem Pai Rico não é uma pessoa real e que é apenas uma metáfora criada por Kiyosaki, e que boa parte das experiências e empreitadas citadas no livro não ocorreram na realidade. Em uma entrevista com o próprio Kiyosaki, ele foi questionado insistentemente sobre se o Pai Rico era de fato real. Em determinado momento, ele ironizou a pergunta do entrevistador, perguntando se o personagem Harry Potter também deveria ser real para ter valor. Entretanto, apesar das polêmicas, ao longo dos mais de 20 anos em que Robert compartilhou suas histórias, em artigos, entrevistas, livros, ele jamais apresentou algum tipo de contradição entre as informações. Recentemente, Kiyosaki sofreu também alguns processos judiciais. Além de romper judicialmente com sua ex-sócia Sharon Lechter, ele também enfrentou uma batalha judicial com um antigo prestador de serviço, responsável pela distribuição de seus livros. A batalha resultou na falência de uma de suas empresas. Seus seminários presenciais também foram motivos de fortes críticas, principalmente aqueles que são promovidos por suas filiais. Entretanto, Robert se defendeu, dizendo que o seu negócio estava em constante mudança e que alguns profissionais seriam desligados da operação. Apesar das polêmicas, os seminários continuaram e, inclusive, tiveram edições no Brasil. Fãs de Kiyosaki e alguns curiosos decidiram investigar quem poderia ter sido o verdadeiro Pai Rico. No estudo, entendeu-se que provavelmente o Pai Rico foi um empreendedor chamado Richard Kimmy, um empreendedor de grande destaque no Havaí, responsável pela construção de uma vasta cadeia de hotéis no estado e nas ilhas próximas ao território americano. Rich Kimmy, que pode ser curiosamente traduzido como Rico Kimmy, era dono da rede de hotéis Sand and Seaside, e após a sua morte, seu filho Alan assumiu os negócios da família. Se for considerada verdade, o Mike da história, na verdade, se chama Alan Kimmy. A história de Robert Kiyosaki é extremamente inspiradora. De quebrado a milionário, ele ensinou milhões de pessoas em todo o mundo sobre finanças e empreendedorismo, principalmente por conta de seu livro Pai Rico, Pai Pobre, que inclusive já fizemos diversos reviews em nosso canal. Desde 1997, Kiyosaki tem sido um dos maiores expoentes do mercado de desenvolvimento pessoal, e suas obras já ajudaram milhões de pessoas desde então. A história de Robert é mais uma história que merece ser contada em nosso canal, e foi um pedido de nosso inscrito Renato Soares. Estamos produzindo diversos conteúdos sobre empreendedorismo gratuitamente em nosso canal. Para continuar recebendo nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!